Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para falar sobre eletricidade. Nós temos acompanhado nas notícias que o Amapá já está na 4ª semana sem energia elétrica. E nesse vídeo aqui a gente vai entender o que é energia elétrica, como ela é produzida, como ela é distribuída e por que o Amapá está tanto tempo assim no escuro. Vamos lá então? E para falar sobre esse assunto eu vou voltar no começo da história. Os primeiros hominídeos, eles tiveram seu primeiro contato com uma descarga elétrica que a gente conhece como trovão. E além da descarga elétrica, o trovão também produz o fogo. E como os hominídeos eles não tinham domínio técnico para dominar a energia elétrica, a primeira coisa que eles fizeram foi dominar o fogo. Quando a gente avança um pouquinho mais na história, já na antiguidade, a gente vê que o pensador Tales de Mileto fez uma experiência friccionando um âmbar a uma pele de animal. E ele percebeu que ao chegar o âmbar perto de alguns objetos, como grão de areia, esses objetos eles eram atraídos. Esses objetos eles eram atraídos porque ao friccionar o âmbar na pele de animal, ele criava um magnetismo. O que é o magnetismo? É como se em alguns objetos tivessem setinhas para vários lados. E quando você fricciona um objeto ao outro, é como se você redirecionasse todas as setinhas para um lado só e esse objeto fosse capaz de atrair outros objetos. A partir daí, a gente começou a entender o que é magnetismo. Para a gente entender um pouquinho mais, lembra do ímã que a gente já conhece, que tem o polo positivo e o polo negativo? Então, a corrente elétrica, ela nada mais é do que uma corrente de elétrons, onde o elétron ele é atraído pelo polo positivo e expelido pelo polo negativo. Lembrando que polos diferentes se atraem e polos iguais se repelem. E para a gente produzir energia elétrica, a gente tem que colocar um ímã no lugar para ele conseguir girar e a gente transformar essa energia motora em energia elétrica. Então, por exemplo, numa hidrelétrica, quando a água ela passa pela turbina, dentro dessa turbina existe um grande ímã, esse ímã ele vai ser rotacionado e com esse movimento de rotação vai ser transformado a energia motora em energia elétrica. A gente entendendo o que é magnetismo, o que é corrente elétrica e como a energia elétrica é produzida, a gente avança um pouco mais na história já na contemporaneidade. Nos Estados Unidos, a gente teve um embate entre dois pensadores, Benjamin Franklin e Tesla. Benjamin Franklin defendia a ideia de uma corrente contínua, enquanto Tesla defendia a ideia de uma corrente alternada. Isso quer dizer que, na corrente contínua, a corrente elétrica vai passar em uma única direção, enquanto a corrente alternada ela vai passar em várias direções. Para a gente entender melhor, uma corrente elétrica ela significa uma corrente de elétrons, que é o polo negativo. Então, ela sempre vai ser atraída pelo polo positivo e expelida pelo polo negativo. É mais ou menos como se fosse uma água passando dentro de uma mangueira. A energia contínua é aquela que passa numa única direção, enquanto a energia alternada é aquela que consegue passar em várias direções. Isso quer dizer, em termos práticos, que a energia contínua ela perde muito no seu trajeto. Então, se a gente fosse distribuir energia a partir da energia alternada, a gente precisaria de subestações muito próximas umas das outras, praticamente de um bairro para o outro. Enquanto na energia alternada, por ela seguir várias direções, a gente consegue distribuí-la a uma longa distância sem que ela perca sua energia. E como ela é de alta voltagem, quando ela chega nos postes, ela precisa passar pelo que a gente chama de transformador, para que ela seja convertida numa carga menor, de 110 ou 220, para que a gente consiga utilizar tanto em casa como nas indústrias. Mesmo a corrente alternada mostrada e proposta por Tesla, ela fosse considerada mais perigosa, mas ela se mostrou muito mais eficiente para sua distribuição. Como a gente entendeu o que é energia elétrica e como ela é distribuída, agora a gente vai entender como ela é produzida. Então, nós temos dois tipos de fontes de produção, o que nós chamamos de fontes de produção renováveis e fontes de produção não renováveis. Como o próprio nome já diz, as fontes de energias renováveis são aquelas que são renovadas pela natureza.
Uma delas é a energia fotovoltaica, onde são instaladas grandes placas e essas placas elas convertem energia solar em energia elétrica. Outro tipo de energia renovável é a energia solar térmica, que ela tanto transforma a energia solar em água quente, quanto ela transforma em vapor. Esse vapor ele é direcionado para um pistão que gira uma turbina e essa turbina ela vai transformar a energia motora em energia elétrica. Outro tipo de energia renovável é a energia das ondas. O movimento das águas faz com que se gire uma turbina também e essa turbina transforme o movimento motor em energia elétrica. Mais uma forma de energia renovável é a energia das marés. Nessa, a água é capturada quando a maré está mais alta e quando a maré está diminuindo o seu volume, a água é liberada, girando também uma turbina, fazendo a transformação de uma energia motora em uma energia elétrica. É bem semelhante à ideia de uma hidrelétrica. Outro tipo de fonte renovável é o calor geotérmico. Existem lugares na Terra onde a Terra ela forma um calor e você perfura a Terra e esse calor que existe no interior da Terra, ele é direcionado também para uma turbina e essa turbina também vai transformar a energia motora em energia elétrica. Outro tipo de fonte de energia renovável é a biomassa. A mais famosa que a gente tem hoje ainda é a madeira. Mas além da madeira, a gente está utilizando tanto insumos agrícolas como insumos florestais, gás metano e entre outros, para a gente produzir energia elétrica e produzir combustíveis que seriam de fontes de fósseis não renováveis. E a forma de produção de energia mais famosa ela é a hidrelétrica, onde a gente inunda um lugar, a gente constrói uma barreira e dentro dessas barreiras existem as turbinas e quando a gente libera a água, essa água vai passar por turbinas e essas turbinas elas vão transformar a energia motora em energia elétrica. E hoje no Brasil a nossa maior produção é feita por hidrelétricas. E a última fonte de energia renovável é a energia eólica, que transforma a força dos ventos em energia elétrica. Então o vento vai girar a turbina e girando a turbina vai transformar a energia motora em energia elétrica. E o Brasil tem investido pesado nesse tipo de energia, exatamente por ela ser considerada a mais limpa e sustentável de todas. A questão é que para colocar esse tipo de turbina, ela tem que ser num lugar bem plano e num lugar que venta muito. Então não é toda a região do Brasil que a gente consegue ter esse tipo de energia. Agora, como nós já vimos as fontes de energias renováveis, nós vamos ver as fontes de energias não renováveis. E a mais famosa delas é o petróleo. E junto com o petróleo a gente tem o gás natural. Então esses dois tipos de fontes, elas são produzidas pela natureza através de bacias sedimentares. As bacias sedimentares, elas são como bacias mesmo que a gente vê geologicamente falando, em que dentro dessas bacias são depositados material orgânico e esse material orgânico, ao longo de milhares de anos, eles vão se transformar tanto no petróleo quanto no gás natural. Por isso que a gente chama de energia não renovável, porque como eles demoraram milhares de anos para se formar, então, para se formar novas fontes de energia de petróleo e de gás natural, necessitaria de milhões de anos também. Então, já o carvão mineral se encontra em jazidas, né? São locais onde haviam florestas e pântanos que deram origem a esse recurso. E essas jazidas elas foram formadas há cerca de 200 milhões de anos. Fontes de fósseis são gás natural, o carvão mineral, o petróleo e seus subprodutos. Esses recursos eles formaram há milhões de anos, a partir do depósito da matéria orgânica de plantas e animais, submetida a condições especiais de temperatura e pressão. O petróleo e o gás natural eles ocorrem em regiões denominadas pelos geólogos como bacias sedimentares, que são áreas sob a superfície terrestre por terem sido mais abaixadas e planas que o terreno em volta,
permitiram o depósito da matéria orgânica e além do sedimento, né, que é o fragmento das rochas. As formas fósseis, elas são utilizadas em equipamentos especiais como caldeiras e motores, onde a energia armazenada nas suas ligações químicas é transformada em energia útil, quer dizer, energia termoelétrica, ou na cinética, né, que ela seria nos veículos. E a energia nuclear é proveniente das reações que ocorrem no núcleo de certos átomos que a gente chama de radioativo. Essas reações, elas dividem um átomo em um elemento químico em 2 átomos diferentes, liberando uma grande energia. Quando isso acontece, a gente fala que ocorreu uma fissão nuclear. Na natureza, o único elemento que faz isso de forma natural é o urânio. E o urânio é encontrado na natureza com uma relativa abundância. E antes de ser usado, ele passa por processo de purificação e concentração, que a gente chama isso, dentro da química, de enriquecimento do urânio. A energia liberada durante o processo da fissão, ele aquece um líquido, geralmente a água, produzindo vapor, que em alta pressão movimenta as turbinas e que, por sua vez, acionam os geradores elétricos. Dando continuidade aí à nossa aula sobre fontes de energias renováveis e não renováveis, né? Conforme já foi visto, a gente trouxe para vocês uma atualidade em relação à questão de energia, né? Que esteve presente aí nos últimos dias a respeito do Brasil, né? Um fato aí que tem acontecido desde o início de novembro, que é a questão do apagão, né, em relação à distribuição de energia no estado do Amapá, né? O estado do Amapá é um estado no norte do país, né, onde a gente já ouviu falar aí, não sei se todos já ouviram falar, do Oiapoque ao Chuí, né? Chuí lá no extremo sul, no Rio Grande do Sul, e o Oiapoque no estado do Amapá. Aí fica aí no extremo norte, né, na região amazônica, um dos estados da região norte do país, dentro da região amazônica, que a gente vê e consegue visualizar nos mapas do Brasil aí, certo? Então a gente vem com essa atualidade que fala sobre energia, né? Grande parte dessa energia é de energia eólica, energia hidrelétrica, né? Produzida através da energia de rios, né? Do represamento de águas, então hidroelétrica, né? A energia através da geração, a matéria-prima para a geração de energia é a água, né? E isso, logicamente, que apesar dela ser uma fonte um pouco mais limpa do que as termoelétricas, a energia nuclear, ela tem alguns problemas em relação à modificação ambiental, represamento de rios, mudança de curso, mudança da fauna e tudo mais, né? Mas voltando à temática do apagão no Amapá, o Amapá é um estado com um número de cidades muito pequenas, né? É um estado com 16 municípios só, né? Tendo Macapá como cidade, vamos dizer aí, a capital do Amapá é Macapá, que não está na região central, tá? E dessas 16 cidades são grandes municípios distribuídos aí no território do Amapá e que são fornecidos de energia conforme a disponibilidade, porque a gente tem que entender que o Amapá é um estado, como grande parte da região norte, da região amazônica, tem as hidrovias, a parte de traçados para chegar até as comunidades, né? Principalmente muitas comunidades são ribeirinhas, a gente tem essa questão das ruas ligadas ao Amapá, né? O Amapá sendo esse estado, um estado que também tem essa diversidade, né? E é atendido por rios, tem uma linha de transmissão, né? E essa linha de transmissão, e ela é ligada ao Sistema Interligado Nacional, que é o SIN, né? Vocês ouviram falar aí na questão de energia, é o SIN, e toda essa distribuição dessa energia gerada no país, né? Por várias fontes, mas a principal, como a gente disse antes, é a hidrelétrica,
é distribuído para esses 16 municípios através da energia que vem do Sistema Interligado Nacional, que é interligado no seu sistema de posteamento, né, de grandes torres, entra para o sistema e é interligado. Tá? E o Amapá, para a gente ter base, ele tem 16 cidades. No estado de Minas Gerais, a gente tem mais de 800 municípios. Né? Foi atingido lá uma população de 700 mil pessoas foram atingidas, né, nesse período, certo? Então, o que a gente tem que ver, e aí eu acho que é legal, né? E aí a gente vai falar agora mais basicamente a questão do que está acontecendo, né? Vamos lá. O que está rolando no Amapá? O que está rolando no Amapá é, pela sua localização na distribuição dentro desse sistema do SIM, a gente tem um problema, porque o Amapá tem uma única linha de transmissão com alguns transformadores que recebem essa alta carga de energia e essa carga é distribuída depois para as unidades, né, de municípios, e nesses municípios são distribuídos para a comunidade. O que ocorreu foi que desses 3 grandes transformadores, um pegou fogo, né, outro era um reserva interligado e o outro era de redistribuição também. E aí o que aconteceu foi que foi um colapso, né? A gente teve um problema sério, não tinha geradores para retomar, pelo menos parcialmente, essa questão da energia, e aí o Amapá ficou com grande parte das suas cidades, que são poucas, sem energia, tá? Basicamente virada para a questão da explosão, né? Esse acontecimento, ele vem acontecendo desde novembro. O governo federal, através do Ministério das Minas e Energias e da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, né, que é uma agência do governo federal, que distribui e que faz a regulação e o acompanhamento desse sistema. O sistema do Amapá é um sistema que recebe energia e ele é terceirizado, não é trabalhado diretamente pelo governo federal, certo? E agora que, né, nesse começo de dezembro, que foi colocado geradores a óleo, que deu um trabalho para chegar por causa da logística, né? A logística é a forma como a gente leva isso, tá? E, segundo especialistas, isso não deve ocorrer, pelo menos com a mesma intensidade, em cidades, em outros estados do país, né? O sistema que controla, apesar de ser bom, ele é considerado bom, né? Segundo especialistas, ele tem que adotar manutenções preventivas e um sistema de backup, né? Foi o que a gente faz no computador, né? Faz um backup lá para ver se está tudo em dia, para melhorar a memória, a capacidade do equipamento que a gente tem, né? E também é importante que a gente tenha um plano B, né? O que é o plano B? No caso de São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo tem vários transformadores reservas, né? E interligado a geradores que podem, numa quebra de energia, ele pode automaticamente, muito rápido, restabelecer a energia, pelo menos a necessária, a básica, para depois ser feitas as manutenções necessárias, tá? Se a gente não tem isso, a gente deixa o sistema extremamente vulnerável. Isso traz problemas socioeconômicos, né, na economia do país, problemas gravíssimos, principalmente nesse período de pandemia, para a indústria e para todo o setor, né, que movimenta o Estado, né? Já é um Estado na região norte, afastado, que já tem as suas deficiências, né, já tem as dificuldades de chegar a certas coisas, né? Então ele precisa ter uma melhor atenção, né? O que muitos especialistas têm levantado é que também falta uma fiscalização mais intensa, mais real da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, para que a gente consiga ter um sistema mais enxuto, um sistema mais equilibrado, um sistema com mais previsibilidade, né? Previsibilidade que é prever que realmente a gente não vai ter esse problema, tá? E é isso, eu acho que a gente falou um pouco no geral, né? Dessa problemática que vem atingindo, teve esse problema do sistema, porque não é só gerar, mas sim, a gente precisa também ter capacidade de armazenar, capacidade de distribuir com qualidade essa energia, né, para chegar com a condição da gente receber em casa, né, os 110, 220 ou 330 volts, depende da região, né. É importante a gente ter essa noção, né, de Poços, por exemplo, tem 160 mil habitantes hoje, né, pelo último censo. A gente lá tem 700 mil pessoas.
Mas mesmo assim, apesar de ser uma população pequena, é uma população que também depende desse sistema. Então a gente tem que ter alternativas, e aí a importância do investimento em energia de fontes renováveis, né? Eólica, no caso, mais presente no Nordeste, a solar, né? Tem um mapa mais solar na região central, alguma parte do Sudeste, uma parte do Norte, uma parte do Nordeste, são muito bons, né, para a geração de energia solar, que vem crescendo aí a uma média de 16%, né? Então, quer dizer, ele tem tido uma evolução com a melhoria dos equipamentos. É isso. Completando aí, né, essa atualidade. A gente espera ter contribuído aí, né, nessa questão das fontes de energias renováveis e não renováveis. Até mais. Obrigado.